Você já reparou que tem uma frase que você repete quase sem perceber, sempre que olha para o dinheiro que entra na sua vida? Uma frase tão pequena, tão automática, tão inocente na aparência, mas que funciona como um buraco invisível na sua consciência financeira, fazendo com que cada centavo que chega até você escorra pelos seus dedos, como água, como areia, como algo que nunca foi realmente seu? Não responda agora. Apenas continue aqui comigo. Existe uma verdade oculta sobre as palavras que você fala, especialmente as palavras que você fala para si mesmo, sobre o dinheiro que você recebe. E essa verdade foi estudada profundamente por Catherine Ponder, que descobriu algo perturbador. A maioria das pessoas sabota inconscientemente sua própria prosperidade através de uma única frase, repetida tantas vezes que se tornou parte da sua identidade financeira. E enquanto essa frase permanecer ativa na sua consciência, o dinheiro nunca vai permanecer na sua vida. Enquanto escuta essas palavras, se inscreva. Talvez você esteja prestes a descobrir o que tem drenado sua estabilidade financeira por todos esses anos. O que vou revelar aqui não é senso comum, não é conselho financeiro técnico, não é estratégia de investimento. É algo muito mais profundo, muito mais místico, muito mais poderoso. É sobre a relação secreta entre a linguagem e a manifestação material. É sobre como uma frase, apenas uma, pode criar um padrão vibratório tão forte na sua consciência que ela literalmente repele o dinheiro da sua vida, fazendo com que ele nunca fique, nunca se acumule, nunca se transforme em segurança financeira real. E você tem falado essa frase. Todos nós já falamos. E enquanto continuamos falando, continuamos vazando prosperidade. Catherine Ponder passou anos investigando por que algumas pessoas conseguiam acumular riqueza, enquanto outras, mesmo ganhando bem, sempre terminavam o mês sem dinheiro. E o que ela descobriu foi chocante. Não era questão de ganhar mais ou menos. Não era questão de gastar conscientemente ou não. Era questão de uma única crença linguística que operava no subconsciente, criando um buraco energético por onde toda a provisão divina escapava. E essa crença se manifestava sempre através da mesma frase, ou variações dela, dita em momentos específicos, especialmente quando o dinheiro acabava de chegar. Observe qual emoção está surgindo em você agora enquanto eu falo. Você já deve ter dito essa frase centenas, talvez milhares de vezes. Você aprendeu essa frase com seus pais, com sua família, com a cultura da escassez que permeia tudo ao nosso redor. E você nem sabe que está dizendo. Ela sai automaticamente, como um reflexo condicionado, toda vez que você recebe dinheiro, toda vez que olha para sua renda, toda vez que pensa em sua situação financeira. E cada vez que você diz essa frase, você está programando seu subconsciente para não segurar o dinheiro, para não criar estabilidade financeira, para não permitir que a abundância permaneça. A frase é simples. Tão simples que você pode até rir quando eu revelar. Mas não se deixe enganar pela simplicidade. As coisas mais poderosas no universo são sempre simples. A gravidade é simples, a luz é simples, a lei da atração é simples. E essa frase, embora seja composta de apenas algumas palavras, carrega um poder devastador sobre sua vida financeira. Um poder que você ativou sem saber, por anos, talvez por décadas, criando um padrão de instabilidade que parece não ter solução. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você se esforce. Antes de revelar qual é a frase, preciso que você entenda como funciona o poder da palavra falada em relação ao dinheiro. Catherine Ponder ensinou que o dinheiro não é apenas papel, não é apenas número na tela do banco. Dinheiro é energia, energia consciente. E energia consciente responde a comando. Ela responde à frequência vibratória das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas crenças mais profundas. Quando você fala algo sobre dinheiro, você não está apenas descrevendo uma situação. Você está criando uma realidade. Você está instruindo a energia do dinheiro sobre como se comportar na sua vida. E se você está constantemente instruindo o dinheiro a ir embora, ele obedece.
porque essa é a lei da palavra falada. Então, toda vez que você recebe seu salário, toda vez que entra uma renda extra, toda vez que você olha para o dinheiro que tem, existe um momento crítico. Um momento onde sua consciência vai definir se aquele dinheiro vai ficar ou vai escorrer. E nesse momento, a maioria das pessoas, sem perceber, fala a frase mortal. A frase que programa a partida do dinheiro. A frase que transforma toda a provisão divina em algo temporário, fugaz, impossível de reter. Se alguma palavra está mexendo com você, guarde ela. Vou te dar exemplos de situações onde essa frase aparece. Você recebe seu pagamento, olha para o valor e imediatamente pensa ou fala: mal dá para... Você vê isso? Você acabou de receber provisão divina. Acabou de receber energia financeira, e a primeira coisa que você faz é declarar que aquilo é insuficiente, que mal dá, que quase não alcança. Ou então você diz: já era porque tenho que pagar. Você vê? Você nem deixou o dinheiro respirar na sua consciência. Você já decretou para onde ele vai. Você já o enviou embora. Você já estabeleceu que ele não pertence a você, que ele está apenas passando. Mas a frase mais mortal, a frase que drena mais rápido a prosperidade, a frase que Catherine Ponder identificou como o buraco negro da consciência financeira é essa: não é meu. Você fala isso? Você pensa isso? Quando você recebe dinheiro, quando você olha para sua renda, quando você tem alguma quantia na mão, você pensa ou fala, de forma consciente ou inconsciente: isso não é meu, isso já tem destino, isso é para pagar conta, isso não fica comigo. E cada vez que você fala isso, você está rejeitando a provisão. Você está dizendo para o universo: eu não aceito isso como meu, eu não mereço segurar isso não me pertence. E o universo, que é um espelho perfeito, responde: como desejar, se não é seu, será removido. Observe agora dentro de você. Observe se essa frase ressoa. Observe se você reconhece esse padrão. Não precisa se culpar, não precisa se envergonhar, mas reconheça. Porque reconhecimento é o primeiro passo para a transformação. Você aprendeu isso. Foi condicionado a pensar assim. A cultura da escassez ensinou você que o dinheiro que chega já tem dono, que você é apenas um intermediário, que nada do que você recebe realmente fica com você. E enquanto você acreditar nisso, enquanto você falar isso, sua vida financeira será sempre uma luta contra a maré. Um esforço constante que nunca resulta em acúmulo, em estabilidade, em segurança financeira real. Catherine Ponder dizia que a forma como você recebe o dinheiro é tão importante quanto a forma como você o gasta. Se você recebe com a consciência de que aquilo não é seu, você está bloqueando o fluxo de prosperidade antes mesmo dele se estabelecer. Você está criando um padrão onde o dinheiro só passa por você, nunca fica com você. E esse padrão se reforça a cada mês, a cada pagamento, a cada entrada financeira que você imediatamente rejeita com suas palavras, com seus pensamentos, com sua postura interior de quem não tem direito de reter nada. Então agora, vamos mudar isso. Vamos quebrar esse padrão. Vamos substituir a frase que drena por uma frase que retém. Vamos aprender a falar com o dinheiro de forma que ele entenda que pode ficar, que pode se multiplicar, que pode criar raízes na sua vida financeira e se transformar em abundância permanente. Porque você não nasceu para ser canal de passagem de dinheiro. Você nasceu para ser receptáculo de prosperidade. Você nasceu para acumular, para construir, para ter segurança financeira, liberdade financeira, paz financeira. E isso só acontece quando você muda a linguagem. Quando você para de dizer não é meu e começa a decretar é meu, recebo, permito que fique. Mas antes de te ensinar o decreto correto, preciso que você entenda algo mais profundo. Existe uma razão espiritual pela qual fomos programados a falar não é meu. Existe uma razão pela qual a cultura da escassez gravou isso tão fundo na nossa consciência. E a razão não é acidental, é estratégica. Pessoas que acreditam que o dinheiro não lhes pertence são pessoas que nunca acumulam poder.
São pessoas que permanecem dependentes, frágeis, controláveis. E o sistema gosta disso. O sistema precisa disso. Precisa de pessoas que trabalham, recebem, mas nunca retêm. Pessoas que vivem no ciclo eterno de ganhar e gastar, sem nunca construir reserva, sem nunca criar estabilidade verdadeira. E por trás disso, existe uma crença religiosa distorcida. Uma crença que diz que ser desprendido é ser santo, que não se apegar ao dinheiro é virtuoso, que deixar tudo escorrer é sinal de fé. Mas essa não é a verdade espiritual. Catherine Ponder estudou as Escrituras profundamente e descobriu que Deus nunca ensinou pobreza. Deus ensinou mordomia. Mordomia significa cuidar bem daquilo que te foi confiado. Significa receber com gratidão e administrar com sabedoria. Não significa rejeitar. Não significa deixar escorrer. Não significa viver em perpétua instabilidade financeira como se isso fosse espiritualidade. Observe se algo em você está resistindo a essas palavras. A verdadeira espiritualidade relacionada ao dinheiro é saber receber, saber reter e saber usar com propósito consciente. E para fazer isso, você precisa primeiro declarar posse. Você precisa dizer com autoridade espiritual: isso é meu. Eu recebi isso. Isso me pertence agora. Eu aceito essa provisão como minha. E quando você faz essa declaração, tudo muda. O dinheiro entende que encontrou um lar. Ele para de escorrer. Ele começa a se estabelecer. Ele cria raízes na sua consciência e depois se manifesta como estabilidade financeira no mundo físico. Vou te contar uma história que Catherine Ponder registrou nos seus estudos. Um homem que trabalhava duro, ganhava razoavelmente bem, mas vivia sempre no limite, sempre apertado, sempre sem dinheiro no final do mês. Ele não gastava com supérfluos, ele não era irresponsável, mas o dinheiro simplesmente não ficava. E quando ele procurou ajuda espiritual, quando ele começou a investigar sua consciência financeira, ele descobriu o padrão. Toda vez que recebia, ele automaticamente pensava: bom, isso aqui já foi. Tenho que pagar isso, aquilo outro. No final, não sobra nada mesmo. Ele estava decretando escassez no exato momento em que recebia abundância. Ele estava rejeitando a provisão antes mesmo dela se assentar. Então, ele aprendeu a fazer diferente. Toda vez que recebia dinheiro, antes de pensar em contas, antes de pensar em destinos, ele parava, respirava, olhava para aquele dinheiro, físico ou digital, e falava: isso é meu, eu aceito isso como meu. Obrigado, provisão divina, por chegar até mim. Você é bem-vinda. Você fica comigo agora. Você se multiplica agora na minha vida. E depois, só depois, ele pensava em como usar. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses, ele começou a sobrar dinheiro. Não porque ele ganhava mais. Porque ele retinha mais. A consciência tinha mudado. A frase tinha mudado. E quando a frase muda, a realidade financeira muda junto. Essa história não é exceção, é padrão. É o que acontece sempre que alguém quebra o padrão da frase mortal e adota a frase da retenção. O dinheiro é energia viva. Ele sente rejeição. Ele sente quando não é bem-vindo. E quando ele sente isso, ele vai embora. Ele procura consciências que o recebem, que o valorizam, que declaram: você é meu. Você fica aqui. Você tem permissão para se multiplicar na minha vida. E essas consciências, essas pessoas, sempre prosperam. Não por sorte, por lei. Pela lei da palavra falada, pela lei da aceitação consciente. Agora, vou te ensinar exatamente como receber dinheiro de forma correta. Isso vai parecer simples, até óbvio, mas não subestime. A simplicidade é onde mora o poder. Então, quando você receber seu próximo salário, quando entrar qualquer renda na sua vida, você faz isso. Você para. Você não pensa em conta, você não pensa em dívida, você para. Você olha para aquele dinheiro, você coloca sua atenção nele e você fala, em voz alta se possível, ou mentalmente com total convicção: esse dinheiro é meu. Eu aceito esse dinheiro como meu. Eu recebo essa provisão com gratidão.
Esse dinheiro tem permissão para ficar na minha vida, para crescer na minha vida, para criar estabilidade financeira na minha vida. Obrigado por essa provisão. Ela é minha. Ela fica comigo. Simples assim. Mas poderoso assim. E você precisa fazer isso toda vez. Toda entrada financeira, por menor que seja, merece esse ritual. Porque você está reeducando seu subconsciente. Você está substituindo anos de programação de rejeição por uma nova programação de aceitação. E o subconsciente, quando reeducado, se torna seu aliado mais poderoso na criação de prosperidade permanente. Ele para de sabotar. Ele para de criar buracos invisíveis por onde o dinheiro escapa. Ele começa a trabalhar a favor da sua estabilidade financeira, criando oportunidades, atraindo situações, magnetizando você para decisões financeiras mais inteligentes. Se alguma frase está grudando em você, apenas observe. Mas existe um outro lado dessa moeda. Além de parar de falar a frase que drena, você precisa começar a falar a frase que sela. E a frase que sela é um decreto direto para o dinheiro. Um comando espiritual que instrui a energia financeira a permanecer, a se multiplicar, a criar raízes profundas na sua vida. Catherine Ponder ensinou que o dinheiro responde a decreto, não a pedido. Então você não pede para o dinheiro ficar. Você decreta que ele fica. Você declara com autoridade espiritual. Dinheiro, eu falo com você. Você agora tem raízes na minha vida. Você não escorre mais pelos meus dedos. Você se estabelece. Você se multiplica. Você cria segurança financeira permanente. Vou te dar agora um decreto completo, específico para selar o dinheiro na sua vida. Não é mágica, é alinhamento espiritual. É você usando a lei da palavra falada para reorganizar sua realidade financeira. Então, respira fundo agora, 3 vezes, e vamos decretar juntos. Se você puder, fale em voz alta. A palavra falada tem mais poder que a palavra apenas pensada. Então vamos lá. Dinheiro, eu quebro agora o padrão antigo. Eu cancelo a frase que te rejeitava. Eu dissolvo a crença de que você não é meu. A partir deste momento, todo o dinheiro que chega até mim é meu. Eu aceito. Eu recebo. Eu permito que você fique. Você não escorre mais pelos meus dedos. Você cria raízes profundas na minha consciência financeira. Você se multiplica na minha vida com ordem, com paz, com permanência. Toda porta que deixava você escapar está fechada agora. Toda brecha energética está selada agora. Eu sou receptáculo de prosperidade. Eu sou continente de abundância. E você, dinheiro, reconhece isso e responde permanecendo, crescendo, criando estabilidade financeira real na minha vida. Está feito. Está selado. Eu aceito essa nova realidade agora. Pronto. Você acabou de selar um novo padrão. Agora, não fique testando, não fique duvidando, não fique procurando resultado imediato. Você plantou uma semente espiritual. E semente precisa de tempo para germinar. Mas ela vai germinar. Sempre germina quando você usa a lei corretamente. Então continue sua vida, mas continue também vigiando suas palavras. Toda vez que aquela frase antiga tentar sair, aquela frase de rejeição, aquele não é meu, ou mal dá, ou já foi, você para, respira e conscientemente substitui por é meu, fica comigo, multiplica-se na minha vida. E aos poucos, esse novo padrão vai se tornando automático. E quando se torna automático, a prosperidade se torna inevitável. Catherine Ponder descobriu algo fascinante estudando pessoas prósperas. Todas elas, sem exceção, tinham um relacionamento diferente com o dinheiro que recebia. Elas não tratavam o dinheiro como algo temporário. Elas tratavam como algo que vinha para ficar. Elas recebiam com prazer, com abertura, com a convicção de que aquilo era delas por direito. E essa postura interior criava um campo magnético ao redor delas que não só retinha o dinheiro que chegava, como atraía mais dinheiro. Porque prosperidade atrai prosperidade. Consciência de abundância atrai abundância. E rejeição atrai mais razões para rejeitar. Então talvez você esteja começando a entender agora por que sua vida financeira tem sido uma luta constante.
Não é porque você não trabalha o suficiente. Não é porque você não se esforça. É porque você tem falado a frase errada no momento errado. Você tem rejeitado a provisão no exato instante em que ela chega. E essa rejeição, repetida ao longo dos anos, criou um padrão tão forte que parece impossível de quebrar. Mas não é impossível. Você está quebrando agora. Neste exato momento, enquanto essas palavras entram na sua consciência, você está dissolvendo o padrão antigo e instalando um novo. Um padrão de aceitação, de retenção, de multiplicação. E existe algo mais que você precisa saber. Quando você muda esse padrão, quando você para de deixar o dinheiro escorrer, você pode sentir medo. Medo de que seja errado reter. Medo de que você esteja sendo egoísta, apegado, materialista. E quando esse medo vier, e ele pode vir, você precisa lembrar: reter não é apego. Reter é mordomia. É cuidar bem daquilo que te foi confiado, para que você possa usá-lo com sabedoria, para seu bem e para o bem de outros. Dinheiro parado na sua mão não é dinheiro preso, é dinheiro disponível. Disponível para ser usado quando necessário, para criar segurança, para gerar mais prosperidade, para servir propósitos maiores. Observe qual emoção está surgindo agora. Vou te contar algo que aconteceu comigo quando aprendi isso. Eu era uma pessoa que vivia no ciclo de receber e gastar imediatamente. Nunca sobrava nada. E eu achava que era normal, que era assim para todo mundo, que dinheiro era feito para circular. Mas quando descobri os ensinamentos de Catherine Ponder, quando entendi o poder da frase que eu estava usando, tudo mudou. Eu comecei a receber diferente. Comecei a dizer, é meu, ao invés de, já foi. E em poucos meses, eu tinha criado uma reserva financeira pela primeira vez na vida. Não era grande, mas existia. E a sensação de ter aquilo, de saber que havia algo guardado, algo que não tinha vazado pelos meus dedos, foi transformadora. Era a prova física de que a lei funcionava. De que mudar a frase mudava a realidade. E quanto mais eu praticava, mais forte ficava o padrão. Hoje, quando o dinheiro chega, minha primeira reação é gratidão e aceitação. Não é mais rejeição. Não é mais aquele pensamento automático de para onde isso vai. É obrigado por estar aqui, você é bem-vindo, você fica comigo. E isso mudou tudo. Minha relação com dinheiro, minha paz financeira, minha capacidade de tomar decisões conscientes ao invés de decisões desesperadas. Tudo mudou porque a frase mudou. E o que mudou para mim pode mudar para você. Não porque eu sou especial, porque a lei é impessoal. Ela funciona para quem a usa corretamente. Agora, vamos falar sobre o que fazer quando o dinheiro já está na sua vida. Porque não basta receber bem. Você precisa também manter bem. E manter significa dar ao dinheiro um propósito consciente, mas sem desespero, sem aquela urgência de gastar tudo imediatamente, porque você não acredita que ele vai ficar de qualquer jeito. Quando você tem dinheiro, quando ele está na sua conta, quando ele está disponível, você faz assim. Você olha para ele com respeito. Você não o ignora. Você não finge que ele não existe. Você reconhece. Você está aqui. Você é meu. Obrigado por estar disponível. E então você decide conscientemente como usá-lo, não por medo de perder, mas por sabedoria de gerir. Existe uma diferença enorme entre gastar com medo e gastar com consciência. Gastar com medo é aquele movimento de vou gastar logo antes que suma, antes que algo aconteça, antes que eu perca. Gastar com consciência é vou usar esse dinheiro para isso porque faz sentido, porque é necessário, porque está alinhado com minha prosperidade. Sente a diferença? Uma é movimento de escassez. A outra é movimento de abundância. E o universo responde diferente para cada uma. Quando você gasta com medo, você está dizendo, eu não confio que vai ter mais. E o universo responde com mais razões para ter medo. Quando você gasta com consciência, você está dizendo, eu confio na provisão contínua. E o universo responde com mais provisão. Catherine Ponder tinha uma frase que ela usava sempre. Gaste com bênção, não com desespero.
Bênção significa você reconhecer que aquele dinheiro está sendo usado para algo bom, algo que te serve, que melhora a sua vida ou a vida de outros. Desespero significa você jogar o dinheiro em qualquer coisa só para se livrar dele antes que ele desapareça. E essa atitude faz toda a diferença. Porque quando você gasta com bênção, você está honrando o dinheiro. E dinheiro honrado retorna multiplicado. É lei. Lei de reciprocidade. O que você honra se multiplica. O que você desrespeita desaparece. Se alguma palavra está ressoando forte, apenas guarde. Então agora, vamos fazer um exercício prático de mudança de consciência. Pense no último dinheiro que você recebeu. Não importa se foi salário, se foi um extra, se foi qualquer entrada financeira. Pense nele. E pense na primeira coisa que você pensou quando ele chegou. Foi que bom ou foi já era? Foi obrigado ou foi mal dá? Foi isso é meu ou foi isso não vai ficar mesmo? Seja honesto com você mesmo. Não precisa se julgar. Apenas observe. E agora, mentalmente, você vai refazer aquele momento. Você vai voltar para o instante em que aquele dinheiro chegou e você vai falar diferente. Você vai dizer: esse dinheiro é meu, eu aceito, eu recebo. Obrigado, provisão divina. Faça isso agora, mentalmente. Refaça o momento com a consciência correta. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você está corrigindo o padrão energético. Você está ressignificando aquele momento. E o universo, que não opera em tempo linear, recebe essa correção e ajusta. Pode parecer estranho, pode parecer mágico demais, mas é assim que funciona a realidade quântica. Passado, presente e futuro são um só no campo da consciência. Quando você muda a consciência sobre algo que já aconteceu, você muda o impacto daquilo no seu agora e no seu futuro. Então você pode literalmente corrigir o vazamento retroativo. Pode selar buracos que existiam em momentos passados. E quanto mais você faz isso, mais forte fica seu novo padrão. Agora vou te ensinar um decreto específico para fazer toda vez que você perceber que o dinheiro está escorrendo, toda vez que você sentir que não está retendo, que não está acumulando, que está de novo no ciclo de ganhar e perder. Quando isso acontecer, você para tudo, coloca a mão no coração, respira 3 vezes profundamente e decreta assim: eu cancelo agora todo o padrão de vazamento. Eu fecho toda a porta por onde o dinheiro escapava. Eu sou o continente perfeito para a prosperidade divina. O dinheiro que chega até mim permanece na minha vida. Ele cria raízes profundas. Ele se multiplica. Ele gera segurança financeira permanente. Toda frase de rejeição está dissolvida. Toda crença de escassez está cancelada. Eu sou próspero. Eu retenho prosperidade. Eu construo riqueza com consciência e paz. E assim é. E depois desse decreto, você volta para a sua vida normal, mas você mantém vigilância. Vigilância sobre suas palavras, sobre seus pensamentos, sobre aquela frase automática que tenta sair toda vez que o dinheiro aparece. E toda vez que ela tentar sair, você conscientemente a substitui. Não é meu, vira é meu. Mal dá, vira é suficiente e se multiplica. Já foi, vira, fica e cresce. E aos poucos, essa nova linguagem se torna sua natureza. E quando se torna sua natureza, a prosperidade permanente se torna sua realidade. Catherine Ponder ensinou algo muito importante sobre o tempo que leva para mudar um padrão financeiro. Ela dizia que são necessários pelo menos 21 dias de repetição consciente para começar a criar um novo hábito mental e 40 dias para consolidar uma nova consciência. Então, durante 40 dias, você vai fazer o seguinte. Toda vez que receber dinheiro, você vai fazer o ritual de aceitação. Toda vez que pensar em dinheiro, você vai vigiar suas palavras. Toda vez que o padrão antigo tentar voltar, você vai decretar o novo. E no final desses 40 dias, você vai perceber que algo fundamental mudou. Sua relação com o dinheiro não é mais de luta, é de cooperação. E quando existe cooperação, existe fluxo.
fluxo constante, saudável, abundante. E aqui está algo que muitas pessoas não entendem. Você não precisa ganhar mais para ter mais. Você precisa reter melhor o que já ganha. A maioria das pessoas está focada em aumentar a renda, mas continua com o buraco na consciência. Então não importa quanto entra, sempre vaza. Mas quando você sela o buraco, quando você para a frase que drena, mesmo com a mesma renda, você começa a acumular, a criar reserva, a ter estabilidade financeira. E então, como consequência natural, a renda também aumenta. Porque o universo vê que você está pronto para administrar mais. Vê que você não vai mais jogar fora, não vai mais rejeitar. Vê que você é um bom mordomo da prosperidade. E bons mordomos sempre recebem mais para administrar. É lei. Lei da mordomia fiel. Agora, existe uma pergunta que talvez esteja na sua mente. Mas, e se eu realmente preciso usar todo o dinheiro que recebo? E se não dá para reter porque as despesas são maiores que a renda? E a resposta é: mesmo assim você muda a frase. Mesmo que você precise usar todo o dinheiro, você não o rejeita quando ele chega. Você o recebe com gratidão, você declara que ele é seu, e então você o usa conscientemente, porque a questão não é reter fisicamente todo o dinheiro que chega. A questão é mudar a consciência de rejeição para a consciência de aceitação. Quando você muda isso, o universo começa a criar formas de você poder reter. Oportunidades de ganhar mais surgem, despesas inesperadas diminuem, soluções para problemas financeiros aparecem, porque a consciência mudou. E quando a consciência muda, a realidade física segue. Vou te contar uma história que Catherine Ponder registrou de uma mulher que vivia exatamente nessa situação. Ela ganhava exatamente o que gastava. Não sobrava nada. Mas ela aprendeu a mudar a frase. Começou a receber seu salário dizendo: "Isso é meu, obrigada, isso fica comigo." Mesmo sabendo que ia usar tudo. E sabe o que aconteceu? Em 2 meses, ela foi promovida. Ganhou um aumento que ela nem estava esperando. E pela primeira vez na vida, começou a sobrar dinheiro. Coincidência? Não. Lei. A lei da consciência criando realidade. Quando você muda sua postura interior em relação ao dinheiro, o universo muda sua realidade exterior. Sempre. Sem exceção. Observe se algo está se movendo dentro de você. E existe outro aspecto dessa verdade que é crucial. A frase que você usa não afeta só o dinheiro que você recebe. Ela afeta também o dinheiro dos outros em relação a você. Quando você tem consciência de rejeição, de que o dinheiro não é seu, de que ele sempre vai embora, você emana uma vibração que afasta oportunidades financeiras. As pessoas não querem te contratar, não querem te pagar bem, não querem investir em você, porque inconscientemente elas sentem que você não vai reter, que você não vai valorizar, que o dinheiro vai se perder com você. Mas quando você muda para a consciência de aceitação, de retenção, de mordomia, você emana uma vibração completamente diferente. E as pessoas começam a te ver diferente. Começam a confiar em você com dinheiro. Começam a te oferecer oportunidades melhores, salários maiores, negócios mais lucrativos. Porque você agora ressoa com prosperidade. Isso não é manipulação. É alinhamento. Você não está enganando ninguém. Você está simplesmente se tornando a verdade que sempre foi, um ser próspero por natureza divina. E quando você se torna essa verdade, tudo ao seu redor responde. Seu emprego melhora, suas relações financeiras melhoram, sua capacidade de gerar e reter renda melhora. Tudo melhora porque você mudou a frase fundamental. A frase que estava criando vazamento constante. Agora vamos entrar em um território mais profundo, mais místico. Existe um segredo que poucos conhecem sobre a relação entre palavra e materialização. Catherine Ponder descobriu através de anos de estudo espiritual que existe um momento específico onde a palavra tem poder máximo sobre o dinheiro. E esse momento é o momento da gratidão. Quando você recebe dinheiro e imediatamente sente e expressa gratidão genuína, você está ativando a lei da multiplicação. Gratidão não é apenas educação.
Gratidão é alquimia espiritual. Ela transforma o pouco em muito. Ela transforma o temporário em permanente. Ela transforma o passageiro em estabelecido. Então, o ritual completo de receber dinheiro, o ritual que garante retenção e multiplicação, é esse. Você recebe, você para, você olha, você sente gratidão verdadeira. Você fala: obrigado por essa provisão. Esse dinheiro é meu. Eu aceito esse dinheiro como parte da abundância divina que flui constantemente na minha vida. Esse dinheiro tem permissão para ficar, para crescer, para criar segurança e paz financeira. Obrigado. Simples assim. Mas quando feito com sinceridade, com presença total, esse ritual sela o dinheiro na sua vida de uma forma que você nem imagina. E aqui está algo fascinante. Quanto mais você faz isso, mais fácil fica. No começo, pode parecer estranho, forçado, até falso, porque você não está acostumado. Você está acostumado com a rejeição automática. Mas persista, continue fazendo. E em poucas semanas, isso se torna natural. Torna-se sua forma automática de receber. E quando isso acontece, quando a aceitação se torna tão natural quanto a rejeição era antes, sua vida financeira muda permanentemente. Porque você mudou permanentemente. Se alguma palavra está tocando fundo, apenas permita. Vou te dar agora um decreto mais longo, mais completo, que você pode usar uma vez por semana, de preferência no dia que você recebe seu salário ou sua principal fonte de renda. Esse decreto é para selar completamente o padrão novo, para garantir que não haja vazamento, que não haja retrocesso para a consciência antiga. Então, quando estiver pronto, respira fundo 3 vezes, centra sua atenção e vamos decretar juntos. Eu, consciência divina manifestada neste corpo, nesta vida, declaro agora e para sempre. Todo o dinheiro que chega até mim é meu. Eu aceito todo o dinheiro como meu. Eu não rejeito mais. Eu não digo mais, não é meu. Eu não permito mais que a provisão divina escorra pelos meus dedos. Eu sou o continente perfeito para a abundância. Eu sou o receptáculo sagrado para a prosperidade. Toda frase que criava vazamento está dissolvida agora. Toda crença que bloqueava a retenção está cancelada agora. Eu decreto que o dinheiro permanece na minha vida. Ele cria raízes profundas na minha consciência financeira. Ele se estabelece. Ele se multiplica. Ele gera segurança, paz, liberdade financeira. Toda porta de escape está fechada. Toda brecha está selada. Eu sou próspero por natureza divina. E o dinheiro reconhece isso e responde permanecendo, crescendo, servindo ao meu bem maior. Está decretado. Está selado. Está feito no plano espiritual e agora se manifesta no plano físico. Eu aceito essa nova realidade com gratidão profunda. Amém. Pronto. Você selou um novo padrão agora. Não precisa fazer nada mais. Apenas viva sua vida, mas viva com essa nova consciência. Viva sabendo que você mudou algo fundamental, que você quebrou o ciclo de vazamento, que você instalou um novo programa na sua mente subconsciente, um programa que retém, que multiplica, que cria prosperidade permanente. E confie. Confie que nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai começar a ver sinais físicos dessa mudança. Dinheiro que você não esperava. Soluções financeiras que surgem do nada. Uma sensação nova de paz em relação às suas finanças. Tudo isso vai começar a aparecer porque você mudou a causa. E quando a causa muda, o efeito tem que mudar também. É lei. Catherine Ponder sempre terminava seus ensinamentos com um lembrete importante. Você não está sozinho nessa jornada. A força divina que criou o universo, que sustenta estrelas, que faz planetas girarem, essa mesma força está trabalhando a favor da sua prosperidade. Você só precisava saber como cooperar com ela. E agora você sabe. Você sabe que a cooperação começa com a palavra, com a mudança da frase que drena para a frase que retém. E você já começou. Já deu o primeiro passo. Já decretou. Agora é só continuar. Continuar vigiando. Continuar substituindo. Continuar alinhado com a verdade. Você é próspero por direito divino.
E o dinheiro que chega até você é seu, permanece com você, multiplica-se na sua vida com ordem e paz. Respira agora. Sente a diferença dentro de você. Sente como algo se acomodou, se acalmou, se fortaleceu. Você não é mais aquela pessoa que rejeitava a provisão sem perceber. Você é agora alguém que sabe receber, que sabe reter, que sabe cooperar com a lei da abundância. E essa mudança, por mais sutil que pareça agora, vai criar ondas gigantes na sua realidade financeira. Ondas de estabilidade, ondas de crescimento, ondas de paz. Confie nisso, permita isso, aceite isso como sua nova verdade. E se fizer sentido para você, se essas palavras tocaram algo profundo, se você sente que descobriu finalmente o que estava sabotando sua prosperidade, escreva nos comentários apenas provisão divina. Esse gesto sela sua intenção. Esse gesto marca o momento da sua transformação financeira. E talvez, só talvez, esse seja o dia em que tudo começou a mudar. O dia em que você parou de deixar o dinheiro escorrer pelos seus dedos e começou a construir prosperidade real, sólida, permanente. Provisão divina.